os números indicam muito mais do que 1-0 para o Flamengo. Vamos colocar na tela aí as estatísticas do jogo. O Flamengo contra um time do Diniz teve 61% de posse de bola contra 39%. Contra um time do Diniz, isso é bem importante. O Diniz que preza tanto por ter a bola. Foram 31 finalizações contra uma do Vasco. É isso mesmo, 31-1. Estou falando de um clássico do campeonato do futebol brasileiro, a maior rivalidade do futebol carioca. Defesas do goleiro do Flamengo, 0, nenhuma. Se não tivesse o Rossi lá, daria na mesma. Defesas do goleiro do Vasco, Léo Jardim, 10, o melhor em campo. Escanteios, 12 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Faltas, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 10 pelo Vasco. Passes, 603 contra 402. Desarmes, 19 contra 17. Casão, vou começar com você, para você falar sobre esses números e sobre o jogo. O que eu vou falar não é um desrespeito ao Vasco. A história do Vasco é espetacular, a camisa do Vasco é linda, a rivalidade é incrível. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas esses números que a gente viu aí e o que a gente viu em campo hoje não é um clássico. Time grande, como se estivesse enfrentando um time pequeno. Isso para mim tá claríssimo. Repito, não estou falando da camisa do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, da história do Vasco e tudo que o Vasco representa para o futebol brasileiro. Mas o que a gente viu ontem e o que a gente vem vendo entre Flamengo e Vasco durante os últimos muitos anos, alguém quando tem Vasco e Flamengo, a gente acha que o Vasco vai ganhar? Nunca. E isso não é um clássico. É isso que eu quero dizer. Isso não é uma análise de um clássico. É um jogo de um time muito dominante contra um outro. E o Flamengo faz isso com 90% dos times do Brasil. Diga. Então, fala, Júlio, beleza? Já tinha dado bom dia depois que você entrou. O lance é o seguinte: se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim: o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica. Hoje eu assisti uma das piores partidas do Vasco na minha vida. Vocês fizeram hoje uma das maiores apresentações de um patrocinador de fralda descartável. Vocês hoje pareciam que estavam fazendo uma publicidade para Pampers. Entraram todo cagado. Elenco de frouxo. Bunda mole. Bunda mole. Vou largar o vestiário do Maracanã fedendo a merda agora. Seus cagão. Que partida de merda. Eu me senti hoje um torcedor do Madureira, nem do Madureira, do Maricá. Eu, infelizmente, hoje assisti o Vasco jogar contra o Flamengo um ataque contra a defesa. Ah, mas o Barros foi expulso. Isso já foi no segundo tempo. O Flamengo finalizou mais até no primeiro do que no segundo tempo, 11 contra 11. E vamos lembrar aqui o contexto do jogo de hoje. O Vasco jogou até o dia 21, beleza, mas o Flamengo foi lá na ponte que partiu jogar o Intercontinental e terminou ali, acho que 4 dias antes da gente. Acho que o Flamengo jogou a final contra o Paris Saint-Germain, que teve prorrogação, que teve pênalti, né? Graças a Deus, obrigado, Safanov. O Flamengo jogou acho que 4 dias a menos que o Vasco, sendo que em termos de volume na temporada eles jogaram mais jogos que a gente. Então a diferença não é lá essas coisas, não. Os caras estrearam hoje contra a vontade deles, teve que ter reunião, porque o presidente passou por cima do departamento de futebol e falou: vai jogar o time principal. Principal. O Vasco tomou hoje um totó, foi amassado pelo time alternativo do Flamengo. Dos 18, 20 principais, tinha 60% em campo hoje. E alguns entraram no intervalo. O Arrascaeta não pisou nem em campo. Que vergonha que vocês fizeram hoje, cara. E aí, quem acompanha o canal, né? Eu organizo as minhas camisas bonitinhas por temporada, jogo, treino. Eu abri uma exceção e tô usando essa camisa aqui
em homenagem ao seu Leonardo César Jardim. Léo Jardim, muito obrigado. Você hoje representou esse torcedor tão sofrido e sacaneado do Vasco. Você hoje foi responsável por manter de pé a honra da instituição. Se não fosse o seu Léo Jardim hoje, que fez uma das melhores atuações dele com a camisa do Vasco, o Vasco hoje tinha saído atropelado e goleado pelo Flamengo. Ah, mas a expulsão, vou falar disso daqui a pouco. E acho que muita gente vai nem concordar com o que eu tenho para falar aqui, mas não tô nem aí. Eu durmo com a minha cabeça no travesseiro em paz e eu falo o que eu penso. E já no primeiro tempo... Cara, eu vou abrir um bastidor para vocês aqui. Esse aqui é o caderno que eu faço as anotações. Quase que eu não tenho espaço para anotar as finalizações do Flamengo. O lado do Vasco, que é o lado de cá, eu usei para botar as 5 substituições e uma observação de uma perda de bola do Paulo Henrique com 11 minutos. Aos 27 minutos do segundo tempo, tava 18-1 em finalização, cara. 18-1 em finalização até os 27 minutos do primeiro tempo. O Léo Jardim fez 15 defesas hoje. Só que difícil foi 4 ou 5. Cara, que vexame que vocês fizeram hoje, cara.